Existe uma dor que só quem é pai ou mãe conhece. A dor de assistir um filho se perder aos poucos e sentir que não pode fazer nada. Você aconselha, conversa, tenta ajudar, ora, chora, mas parece que nada muda. As noites ficam longas, a preocupação não vai embora e o coração vive apertado. E então surge aquele pensamento que ninguém gostaria de ter. Será que eu vou perder meu filho? Será que já é tarde demais? Será que ainda tem esperança? Deixa eu te dizer algo que vai trazer paz ao teu coração nesta noite. Você não está lutando sozinho. Existe uma arma mais poderosa do que qualquer conversa, mais forte do que qualquer conselho, mais eficaz do que qualquer estratégia humana, é a oração de um pai, de uma mãe. E quando você entende que seus filhos não são apenas seus, mas são herança do Senhor, quando você compreende que Deus ama eles mais do que você, quando você descansa na certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, tudo muda. Porque a oração de um pai e de uma mãe tem poder para alcançar o que mãos humanas não alcançam. Eu tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pelos seus filhos. Em breve vamos orar juntos, e eu vou clamar pela sua vida e pelos seus filhos de forma poderosa. Mas primeiro deixa eu te mostrar o que Deus já fez por pais e mães que estavam exatamente onde você está agora, angustiados, desesperados, sem saber o que fazer. E você vai ver que Deus nunca falhou com os filhos de quem confiou nele. Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Me chamo Paulo Barbosa e nesta noite, Deus tocou meu coração com uma mensagem consoladora e fortalecedora sobre uma oração poderosa pelos seus filhos, herança do Senhor. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Ana, que era estéril, e clamou a Deus por um filho. E quando Samuel nasceu, ela o dedicou completamente ao Senhor, mostrando que filhos dados a Deus são usados poderosamente. De Joquebede, mãe de Moisés, que colocou seu bebê num cesto nas águas, confiando que Deus cuidaria, revelando que quando você entrega seus filhos a Deus, Ele faz o impossível. E de Jó, que intercedia continuamente pelos filhos, santificando-os e oferecendo holocaustos, provando que oração constante cobre e protege os filhos. Cada uma dessas histórias vai te mostrar que oração pelos filhos tem poder extraordinário, que Deus cuida dos seus filhos mais do que você, que dedicar filhos ao Senhor traz propósito divino. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe que você está preocupado com seus filhos. Deus vê você angustiado com as escolhas que seus filhos estão fazendo. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pelos seus filhos que são herança do Senhor. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também intercedem pelos filhos possam conhecer essa palavra fortalecedora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para suas noites. E você, que está compartilhando nossos vídeos de oração, eu te agradeço do fundo do coração. Saibam, meus irmãos, que ao fazer isso, vocês estão sendo instrumentos de Deus para alcançar outras famílias, outros pais, outras mães que também estão sofrendo pelos filhos e precisam ouvir essa palavra. Cada compartilhamento pode mudar uma família inteira. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida e divulgada. Combinado?
Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje. A primeira história revela Ana dedicando Samuel ao Senhor e mostra como filhos consagrados a Deus são levantados para cumprir grandes propósitos. Ana era estéril. Ana não conseguia engravidar, e isso era uma dor profunda para ela. Na cultura daquela época, não ter filhos era considerado vergonha, e Ana tinha uma rival chamada Penina que tinha filhos e zombava de Ana. Penina irritava Ana constantemente, e Ana sofria profundamente. E ela foi ao templo. Ana derramou sua alma diante de Deus. Ana chorou tanto que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Com amargura de alma, Ana estava desesperada. Ana estava no limite. Mas ela sabia onde buscar socorro. Ela orou ao Senhor. E Ana fez um voto. Está escrito no versículo 11. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana prometeu a Deus que se ele lhe desse um filho homem, ela dedicaria esse filho ao Senhor por todos os dias da vida dele. Ana não estava apenas pedindo um filho. Ana estava oferecendo o filho de volta a Deus antes mesmo dele nascer. E Deus ouviu, Deus respondeu. Ana engravidou e teve Samuel. E quando Samuel foi desmamado, ainda pequeno, Ana cumpriu sua promessa. Está escrito nos versículos 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe tinha feito. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ana levou Samuel ao templo e o entregou ao sacerdote Eli para servir ao Senhor. Imagine a dor dessa mãe. Ana havia esperado tanto. Ana havia orado com tanta intensidade. Ana havia chorado tantas lágrimas. E agora estava entregando seu filho pequeno, deixando ele no templo, voltando para casa sem ele. Mas sabe o que aconteceu? Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. Samuel foi usado poderosamente por Deus. Samuel ungiu reis. Samuel ouviu a voz de Deus desde criança. Samuel foi um instrumento extraordinário nas mãos de Deus. Porque Ana entregou. Porque Ana dedicou. Porque Ana confiou. Quando você dedica seus filhos ao Senhor, quando você os entrega completamente a Deus, Deus faz coisas extraordinárias na vida deles. A segunda história nos leva a Joquebede e Moisés, revelando como, quando uma mãe entrega seu filho nas mãos de Deus, ele faz o impossível e conduz sua vida com cuidado e propósito. Joquebede vivia numa época terrível. O faraó havia ordenado que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos, e Joquebede teve um filho homem, Moisés. E ela olhou para aquele bebê e não conseguiu matá-lo. Está escrito no livro de Êxodo capítulo 2, versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Ela escondeu Moisés por 3 meses. Mas chegou um momento em que não dava mais para esconder, e Joquebede fez algo extraordinário. Está escrito no versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Ela teceu um cesto. Ela o betumou com piche para que não entrasse água. E ela colocou Moisés dentro do cesto e colocou nas águas do rio Nilo, exatamente onde a filha de Faraó costumava tomar banho. Imagine o coração dessa mãe. Joquebede estava entregando seu filho nas águas. Literalmente, ela não sabia o que ia acontecer. Ela só tinha fé de que Deus cuidaria. Joquebede chegou ao limite das suas forças. Ela não conseguia mais proteger sozinha. Joquebede entregou Moisés. Ela soltou. Ela confiou. Ela colocou nas mãos de Deus. E sabe o que aconteceu? Está escrito nos versículos 5 e 6. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino,
E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. A filha de Faraó encontrou o cesto, e teve compaixão do bebê, e decidiu adotá-lo. E, ironicamente, contratou a própria mãe de Moisés para amamentá-lo. E Moisés cresceu no palácio. Moisés foi educado com toda a sabedoria do Egito. E quando adulto, Moisés foi usado por Deus para libertar todo o povo de Israel da escravidão. Porque Joquebede entregou, porque ela confiou. Quando você entrega seus filhos a Deus, Deus faz o impossível. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra sobre oração pelos filhos está tocando as feridas mais profundas da sua alma, se você está sentindo que Deus está ouvindo cada lágrima que você derramou por seus filhos, se a esperança está sendo renovada dentro de você agora mesmo, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pais e 3 mães que você sabe que também estão lutando em oração pelos filhos. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa essa declaração: meus filhos são herança do Senhor e serão abençoados. Deixa para que a gente possa orar junto com você. A terceira história nos leva às Escrituras e revela Jó orando continuamente por seus filhos, mostrando como a oração constante cobre, guarda e protege. Jó era um homem íntegro e temente a Deus. E Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E sempre que os filhos faziam festas, depois que a festa terminava, Jó os chamava e os santificava, e Jó oferecia holocaustos por cada um deles. E por que Jó fazia isso? Está escrito no livro de Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Porventura pecaram meus filhos. Jó intercedia preventivamente. Jó cobria os filhos em oração antes mesmo deles errarem. Jó não esperava acontecer o pior para orar. Jó orava constantemente. Enviava Jó e os santificava. Jó tomava iniciativa. Jó não esperava os filhos pedirem. Jó ia atrás. Jó os santificava. Jó os separava para Deus. Se levantava de madrugada. Jó não orava quando sobrava tempo. Jó priorizava a intercessão pelos filhos. Oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Jó orava por cada filho. Não era oração genérica, era oração específica. Cada filho tinha sua cobertura. Assim fazia Jó continuamente. Não era de vez em quando, não era só quando havia crise, era continuamente, constantemente, sem parar. Essa é a lição. A oração pelos filhos precisa ser contínua, precisa ser prioridade, precisa ser intencional. Você não pode parar de interceder pelos seus filhos. Jó mantinha uma cobertura espiritual sobre os filhos. Jó entendia que a oração de um pai tem poder protetor. E essa oração constante cobrindo os filhos é o que todo pai e toda mãe devem fazer. Quero que você entenda algo poderoso sobre filhos. Está escrito no livro de Salmos capítulo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. Eles não são seus por acidente. Eles são herança. Herança é algo precioso que Deus confia a você. E o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é recompensa, é prêmio, é bênção. E tem mais. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui no caminho. E está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 5. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este a mim me recebe. Receber em nome de Jesus. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Ana orou e dedicou Samuel ao Senhor, e ele se tornou profeta poderoso. Joquebede colocou Moisés num cesto nas águas confiando em Deus, e ele libertou Israel. Jó intercedia continuamente pelos filhos, santificando e cobrindo em oração. Todos experimentaram que oração pelos filhos tem poder.
que Deus cuida dos seus filhos mais do que você, que dedicar filhos ao Senhor traz propósito divino. Eu profetizo que Deus está tocando nos seus filhos agora. Eu declaro que a oração que você faz está sendo respondida. Eu decreto que seus filhos serão salvos, serão protegidos, serão abençoados. Preocupação vai dar lugar à paz, desespero vai dar lugar à esperança, medo vai dar lugar à confiança. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore, declare, clame junto comigo. Porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano sobre a vida dos nossos filhos. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser Deus que ouve oração de pais, que cuida dos filhos, que tem planos para cada criança. Senhor, nós declaramos que nossos filhos são herança tua. Nós declaramos que eles são galardão do Senhor. Nós declaramos que tu tens planos para eles. Nós declaramos que eles serão salvos, protegidos, abençoados. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pais e mães que choram por filhos, pessoas que precisam orar como Ana orou com amargura de alma, pessoas que precisam confiar como Joquebede confiou colocando o filho nas águas, pessoas que precisam interceder como Jó intercedia continuamente, pessoas que olham para seus filhos e pensam: será que ele vai se salvar? Será que ela vai voltar? Pessoas que estão exaustas de orar. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está ouvindo. Deus está trabalhando na vida dos filhos. Deus vai responder como respondeu Ana dando Samuel. Deus vai fazer o impossível como fez com Moisés. Deus vai cobrir como Jó cobria em oração. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de ver filhos voltarem. Que 2026 é o ano em que filhos se convertem. Que 2026 é o ano em que orações são respondidas. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo fé renovada para orar pelos filhos, que ela dedique como Ana dedicou, que ela confie como Joquebede confiou, que ela interceda como Jó intercedia, que ela entenda que seus filhos são herança tua, que ela saiba que tu cuidas mais do que ela. Toca nos filhos agora, Senhor. Toca naquele filho desviado. Toca naquela filha rebelde. Toca naquele jovem em vício. Toca naquela criança em perigo. Que o Espírito Santo trabalhe poderosamente. Que eles sintam tua presença. Que eles ouçam tua voz. Senhor, quebra toda resistência espiritual nos filhos. Quebre toda cegueira. Quebre toda dureza de coração. Quebre todo engano do inimigo. Liberta completamente em nome de Jesus. Arranca das más companhias. Tira dos vícios, remove dos perigos. Senhor, coloca nesses pais sabedoria para criar. Dá paciência para esperar, dá perseverança para não desistir, dá amor incondicional, dá paz no coração sabendo que tu estás cuidando. Que eles orem continuamente como Jó orava. Senhor, cumpre teus propósitos na vida dos filhos. Que eles sejam quem tu planejaste que eles fossem. Que eles façam o que tu destinaste que eles fizessem. Que eles vivam para a tua glória. Que eles sejam usados como Samuel foi usado. Que eles libertem como Moisés libertou. Senhor, que essa palavra sobre oração pelos filhos transforme esses pais agora. Que eles orem com autoridade. Que eles intercedam com fé. Que eles creiam nas promessas.
que eles não desistam nunca. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que ama nossos filhos mais do que nós, eu profetizo que esses filhos serão salvos, que Deus ouvirá como ouviu Ana, que Deus fará o impossível como fez com Moisés, que cobertura virá como Jó cobria, que esses filhos serão libertos, que esses filhos voltarão, que esses filhos cumprirão o propósito de Deus, que esses pais vão dizer: Deus respondeu minha oração, meu filho voltou, minha filha se converteu, Deus foi fiel. Em nome de Jesus eu profetizo isso, e quem crê diga amém. Amém e amém. E agora, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não tem certeza da salvação, esse é o momento. Repita comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que a partir de hoje o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso acabamos de viver. Eu te agradeço por esta alma preciosa que nesta noite entregou a vida a Jesus. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor, cobre com a tua presença e acalma profundamente o seu coração. Enquanto ela dorme, guarda o seu descanso, protege a sua mente e o seu espírito. Livra de todo mal, de todo ataque do inimigo, de toda opressão e de toda inquietação. Que os teus anjos acampem ao redor, que a tua paz encha este ambiente e que esta noite seja de proteção, descanso e renovação em ti. Que essa pessoa durma em paz, sabendo que agora é filho de Deus. Que ela acorde amanhã sendo uma nova criatura, que ela experimente a alegria da salvação. Abençoa a vida dessa pessoa abundantemente. Transforma cada área, cura feridas, restaura relacionamentos, multiplica recursos, abre portas, enche essa pessoa do Espírito Santo. Dá sabedoria para caminhar. Coloca pessoas de fé ao redor. Leva ela para uma igreja onde a palavra seja pregada com unção. E para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor, reaviva a paixão por ti, fortalece a fé. Que ninguém durma hoje do mesmo jeito que acordou. Que esta noite seja marcada como noite de salvação, de libertação, de recomeço em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, eu te peço que esta oração alcance multidões, que milhares e milhares de vidas sejam tocadas e transformadas através dessa oração e desse canal. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada clamor pelos filhos. Você pode dormir em paz. Deus está vigiando sobre seus filhos. 2026 é o seu ano de ver respostas às orações pelos filhos. Você ouça bem, 2026 é o ano em que filho volta. Você vai ter respostas como Ana teve. Você vai ver impossíveis como Joquebede viu. Você vai ter cobertura como Jó tinha. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não apertou o símbolo de gostei aqui embaixo, faz isso agora. Compartilha com outras 3 pessoas que oram pelos filhos. Deixa nos comentários: meus filhos são herança do Senhor e serão abençoados. Se inscreva no canal
e ativa aquele sininho. Descanse, meu irmão, minha irmã. Repouse tranquilo sabendo que Deus te guarda e guarda os seus filhos. E amanhã, às 5h15, teremos vídeo novo com a oração do dia para abençoar o seu dia poderosamente com as mãos de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de ver Deus agir poderosamente na vida dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que ama nossos filhos mais que nós. Amém e amém. Que você durma profundamente sabendo que Deus está cuidando dos seus filhos. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.